Esse é o dia que o Senhor nos fez, regozijemos e alegremos nele. Com alegria, estamos iniciando o culto, louvor e adoração ao nosso Deus, ao único que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Convite ao culto, Salmo 69, versículo 30. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Então, nesse momento, ter uma palavra de oração. Para essa oração, eu vou convidar o primeiro Marcelo. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos por mais um dia aqui na sua casa. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, o Senhor nos quer aqui na sua casa, sob a vossa proteção. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos protege a todo momento. Ó Deus Todo-Poderoso, agradecemos também pelo Espírito Santo, que sempre está conosco, nos guiando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Pai Todo-Poderoso, agradecemos também por Jesus Cristo, aquele que nos trouxe vida, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, só temos a agradecer porque o Senhor é grande e todo-poderoso, é o dono de tudo que há nesta terra. Coloque, Senhor Deus, a sua mão sobre a sua igreja e abençoe. Agradecemos, oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvemos ao nosso Deus no hino 127, virado no cântico, Glória Bendita. Veremos como se ela vai nos Bendita
Convido a igreja a ficar de pé para lermos, fazer uma leitura em uníssono. Tiago 4, 8 a 10. Tiago 4, 8 a 10. Leitura em uníssono. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos dos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Oração por confissão de pecado, vamos ter merece o Rodrigo para fazer a oração. Oremos. Santo Pai, estamos aqui nessa manhã, Senhor, para celebrar a Jesus Cristo e bendizer o teu santo nome, agradecendo a Ti, Senhor, por mais uma manhã que a Tua graça nos concede nesse lugar, em comunhão, em irmandade, Senhor, para que possamos então, ó Deus, usufruir das Tuas bênçãos por meio do Teu Espírito Santo. Agradecemos, ó Deus, pela grande redenção que o Senhor nos proveu naquela cruz, porque nós sabemos que do nosso próprio fazer, nós jamais poderíamos satisfazer a Tua lei e as Tuas exigências, meu Pai. Nós todos somos pecadores e mesmo depois de conhecermos a Tua obra e a nosso Senhor, nós continuamos a fazer coisas que Te desagradam. Senhor, nós confessamos diante de Ti que temos, ó Deus, emprestado os nossos corações àquilo que não Te agrada, temos alugado os nossos ouvidos, emprestado os nossos lábios, depositado os nossos olhos naquilo que não agrada ao Senhor, temos usado, meu Deus, os nossos membros como instrumentos do pecado e não da justiça, temos, ó Deus, pensado, falado, omitido coisas que o Senhor não se agrada delas. Por isso, ó Deus, nessa manhã, confiados em Jesus Cristo e sabendo que a Tua graça ainda é um rio que flui sobre as nossas vidas, nós queremos confessar o nosso pecado, na certeza que o sangue do Teu Filho é poderoso para nos purificar. Nós queremos, ó Deus, declarar nessa manhã que apesar das nossas transgressões, o Senhor promete jamais nos abandonar, o Senhor promete nos perdoar e não lembrar-se dos nossos pecados. E é a certeza de que todos eles foram lançados no mar do esquecimento, é que estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque Teu Espírito nos purifica. Estamos aqui porque a obra do Teu Filho, ó Deus, nos justificou. E é por isso que nós podemos cantar ao Senhor nessa manhã, entregar a Ti o nosso culto, meu Pai. Mas que isso seja feito de forma agradável a Ti. Purifica-nos, ó Deus, o coração, lava as nossas mãos, Senhor, para que possamos erguê-la a Ti, limpa os nossos lábios, Senhor, para que dele flua o perfeito louvor, e seja como perfume agradável às Tuas narinas, e chegue a nossa adoração à Tua presença. Em Jesus Cristo Te agradecemos e Te imploramos a Tua graça nessa manhã. Amém. Amém. Leitura bíblica em uníssono também, são dois versículos apenas, Salmo 9, versículo 1 e 2. Salmo 9, 1 e 2. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as Tuas maravilhas, alegrar-me-ei, exultarei de Ti, Teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Continuemos louvando o nosso Deus neste momento, com o ministério da sua louvor com o cântico.
momento de fidelidade, momento da entrega dos dízimos e ofertas, serão utilizados o sustento da obra do Senhor. Também, como acontece todo segundo domingo de cada mês, a campanha do quilo, cada um traz um pouco de alimento para auxiliar aqueles que necessitam. Vamos ler Lucas 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Passando a entrega dos dízimos, ofertas e também dos alimentos. Vamos continuar exaltando o nome do Senhor. Exaltado, exaltado no céu, eu louvarei. Exaltado pra sempre, exaltado o seu nome, Vamos orar, vamos agradecer, exaltado não só no céu, mas aqui por nós, né? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estar na Tua casa, Pai. Aqui encontramos os irmãos, Senhor, durante uma semana inteira, passamos longe, mas no coração, Senhor, estamos sempre próximos uns dos outros, orando uns pelos outros. Ó Pai, muito obrigado pela comunhão da Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, pelos dízimos, as ofertas trazidas da Tua casa e pelo chamado, Senhor, da comunidade, Senhor, em trazer os alimentos, Senhor, para que possamos distribuir, Senhor, para aqueles que precisam desse auxílio. Muito obrigado, Senhor, pelo chamado da igreja e o atendimento da igreja.
aqui estamos, Senhor, para somente louvar e bendizer o teu santo nome, e aqui nesta porta aberta, Senhor, pregar o teu santo evangelho. E é em Cristo te oramos. Amém, Senhor. Queremos saudar os nossos amados visitantes que estão conosco nessa manhã. Temos dois nomes aqui, Henrique Gama. Agradecemos a sua visita de coração. Eliana Zileva. Mais algum visitante que estão aqui, nossos sinceros agradecimentos. Dizendo sempre um versinho: visitante, volte novamente, pois a sua presença aqui nos deixa muito contente. Estamos chegando no momento de ouvir a mensagem da palavra de Deus, aquela mensagem que com certeza Deus já colocou no coração do reverendo Carlos Alberto, será transmitido para nós. Digo sempre: Deus tem uma mensagem para o seu coração, para o meu coração e para o nosso coração. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nesta hora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Oração por iluminação espiritual. Oremos, Deus. Pai bendito, Pai amado, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, ó Pai, na tua casa, neste domingo de sol, Senhor. Graças te damos por ouvirmos a tua palavra, Pai. Até aqui, Senhor, exaltamos o teu nome, louvamos, lemos os teus estatutos, ó Pai, e engrandecemos o teu nome, ó Pai. Pai, é chegada a hora de ouvir a tua palavra, Pai. Pai, prepara o nosso coração, Senhor, que ele seja como terra fértil, Senhor, para receber a palavra que tu tens para nós, Senhor. Que essa palavra possa crescer, ó Pai, dentro dos nossos corações, ó Pai. Que possamos replicá-la fora desses muros, Senhor. Que a gente possa levar a tua palavra para esse mundo tão perdido, Senhor. Pai, renova-nos, ó Pai. Que a nossa atenção e a nossa devoção estejam voltadas somente para ti, ó Pai. Que aos pés da tua cruz, ó Pai, possamos ouvir a tua palavra redentora, Senhor. A tua palavra que nos salva, a tua palavra que nos alivia, ó Pai, o fardo dessa vida, Senhor. Que essa palavra seja transformadora, ó Pai. Que possamos sair daqui desta manhã, Senhor, modificados pela tua santa palavra. Abençoa o pregador desta manhã, Senhor. Ilumina, ó Pai. Que ele não fale dele, mas que ele fale de ti. Engrandeça o teu nome, ó Pai. É o que te pedimos, ó Pai, confiados no teu infinito amor, e em nome de Jesus. Amém. Convidar a igreja amada, os irmãos, irmãs, amigos visitantes para abrirem no Novo Testamento, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, verso 62 ao verso 64. Também aproveito o momento para os irmãos estão abrindo a palavra do Pai, do Senhor, no Evangelho de Mateus, para
e que os irmãos que ficam em oração, a Igreja Presbiteriana de Ramos, hoje, às 10h30, estará celebrando o culto pelo 101º aniversário da Igreja de Ramos. Peço aos irmãos que orem pela Igreja de Ramos também pelo seu aniversário. Pastor convidado por nós, ele se acidentou por uma coluna, não pode estar presente, então peço aos irmãos que fiquem em oração pela Igreja de Ramos também. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 26, 62 ao 64. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde aos que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Peço aos irmãos que leiam comigo o versículo 63, somente este. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. A igreja pode tomar sempre em nome do Senhor Jesus. Jesus, ele guarda silêncio. Ainda que observemos aqui no versículo 64, ele respondendo, porque quando ele é confrontado naquilo que ele ou é, ele responde àquele que estava interrogando a ele, e ele responde dizendo: tu o disseste? Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens no céu. Ora, o Filho do Homem é ele, é o Senhor Jesus. Quando confrontado naquilo que ele é, ou aquilo que ele ou é, Jesus então diz claramente para aquelas pessoas ali quem ele é. Ele é o Filho do Homem que vivia sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Mas ele coloca para quem o interroga: tu disseste que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Mas o que mais chamou minha atenção aqui não foi a resposta do Senhor Jesus. Ele responde quando confrontado. Mas é a Bíblia dizer para nós que nas outras perguntas que foram feitas a ele, ao Senhor Jesus, naquele momento de interrogatório, quando ele é preso, confrontado com os judeus, ele com o sumo sacerdote, o que me chama a atenção aqui é que a Bíblia Sagrada fala que quando perguntado outras perguntas, a Bíblia diz, verso 63, Jesus, porém, guardou, igreja, silêncio. Ele se silenciou, ficou calado. Jesus guarda silêncio, as perguntas eram feitas a ele e ele nada respondia. Eu digo a você o seguinte: o silêncio, muitas das vezes, ele fala por si só. Através do silêncio, uma pessoa, um indivíduo, pode manifestar algo em determinados momentos. Ela não fala nada, mas ela guarda silêncio. E ao silenciar-se, ela naquele momento ali, ela está manifestando alguma coisa para quem pergunta a ela alguma coisa naquela hora. Aí eu entendo que o silêncio pode ser compreendido até mesmo como uma resposta. Quando alguém te pergunta e você não responde, ele pode ser tido como uma resposta da sua parte, o silêncio. Para outras pessoas, silenciar é uma maneira de não incomodar ninguém. Então a pessoa ela se silencia, fica calada. Para outras, o silêncio pode ser usado como uma estratégia, um objetivo definido. Então a pessoa se silencia, fica calada, mas é uma estratégia dela naquele exato momento da vida dela. Se silenciar, não falar. Estratégia definida por ela. Do silêncio podemos extrair algo que nós desejamos. Basta você prestar bem atenção em quem está se silenciando. Ou basta prestar atenção ao momento em que o silêncio impera naquele lugar, naquele recinto. Aí você pode extrair algo dentro daquele momento como resposta para você. Eu digo, você pega esse Rodrigo Borges, que alguns atos já por si só falam, então não é necessário tecer palavras, porque nossos atos, atitudes já podem falar por nós. A mulher, por exemplo, que lançou perfumes aos pés de Jesus, Lucas 7, verso 37, a mulher que lançou perfume aos pés de Jesus, ela não usou palavras, mas
ao lançar o perfume aos pés do mestre, ela expressou o seu sentimento naquele lugar. Ela estava adorando ao Senhor Jesus e não expressou palavra nenhuma. E note que o silêncio dela, a presença dela e o silêncio dela naquele momento incomodou algumas pessoas que ali estavam e que não admitiam que ela estivesse também fazendo aquele ato que ela fez para o Senhor Jesus. Já olhando para o âmbito judicial, temos aqui alguns advogados, né, querido Maio? No âmbito judicial, o silêncio pode ser usado como arma de defesa do investigado, orientado ele, investigado pelo seu advogado em defesa para não falar, porque isso faz parte do jogo do processo, do jogo processual. Dessa forma, então, não falando, o cliente não vai produzir provas contra ele mesmo. Vimos muito disso acontecer na CPMI, do Congresso Nacional, quando ali pessoas foram convidadas ou chamadas a depor como investigados e autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, se ficaram em silêncio, não responderam às perguntas que ali eram feitas. Então, querido irmão, o silêncio muitas vezes pode ser usado até como arma de defesa, para que você não produza provas contra você mesmo. Em outros lugares também se usa o silêncio, no hospital se usa o silêncio. Antigamente, bem antigamente, havia uma foto de um desenho de um rosto de uma enfermeira, né, fazendo aquele tradicional sinal de silêncio, porque o hospital é um lugar que tem que ter silêncio. Em alguns momentos de profundo pesar e morte de alguém, também usamos o silêncio. Ou por um sentimento por algo ruim que alguém esteja passando, nós também o silenciamos, porque respeitamos a dor daquela pessoa. E aí, por ela estar passando por um momento difícil na sua vida, nós nos silenciamos diante dessa pessoa. Você vê isso acontecer com Jó, a palavra de Deus, Jó, capítulo 2, verso 13, quando Jó está cheio de dor pela perda dos filhos, pela doença que invadiu seu corpo, pela desgraça toda que ocorreu na sua vida. Jó, capítulo 2, versículo 13, recebe a visita de 3 amigos que vão consolá-lo na sua dor. E Jó ali verifica, observa os seus amigos ficarem em silêncio. Diz assim a Bíblia Sagrada em Jó 12, verso 13: sentaram-se com ele na terra 7 dias, 7 noites, e nenhum deles dizia palavra alguma, pois viu a dor dele, Jó, que era muito grande. Então os 3 amigos foram para consolar Jó na sua dor, mas ao chegarem lá, o registro bíblico diz que nenhum deles conseguiu falar palavra alguma, porque viram que a dor de Jó era muito extensa, muito grande para o coração daquele homem, e os 3 amigos ficaram naquele momento ali em silêncio. Agora, também digo a você que existem horas que é necessário falar. A Bíblia Sagrada nos apresenta essa hora também. Trata-se então de uma necessidade, uma afirmação da verdade, uma ousada, valente palavra que Pedro, por exemplo, disse em Atos, capítulo 4, verso 20, quando os judeus queriam que ele diziam a eles: olha, vamos soltar você, desde que você pare de falar de Jesus de Nazaré, do Nazareno. E Pedro, então, naquele momento, convertido, que já estava ao Senhor Jesus de fato, Pedro diz então: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Algumas horas, de fato, é necessário que você fale, mas nem todas as horas é necessário que nós falemos, porque a mesma palavra de Deus, em outro momento do Velho Testamento, em Provérbios, capítulo 10, verso 19, também nos auxilia e nos informa que o silêncio é uma prática muito usada e até mesmo recomendada dentro da palavra de Deus. Porque em Provérbio 10, verso 19, repito eu, diz assim: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio, diz o autor da palavra de Deus, diz Salomão. Na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele homem, aquela mulher que sabe moderar os seus lábios. Quem moderar os seus lábios é você saber a hora de falar e a hora de silenciar. Esse então é sábio, porque sabe a hora de se expressar, sabe a hora de silenciar. Tem horas que é necessário silenciar, para não incomodar, para não machucar, para não ferir, para não desagradar, ou para não ofender, ou para pensar melhor o que vamos dizer. Tem hora que é necessário silenciar, e aquele que faz isso
Em determinados momentos, fazendo isso, torna-se sábio, porque soube se controlar. O poder de silenciar. O que eu poderia, Rodrigo, dizer sobre o poder de silenciar? O poder de ficar em silêncio pelo livro de Jaime Barbosa Dias. Poder de silenciar. Silencie quando as tuas palavras forem motivadas por emoções ruins. Silencie, repito, quando tuas palavras forem motivadas por emoções ruins. Silencie. Silencie quando você não souber o que dizer. Silencie. Não sabe dizer? Não, pastor. Silencie. Silencie na dúvida. Porque se você está em dúvida, você não tem certeza. Então não fale o que você não tem certeza. Silencie na dúvida. Confúcio, filósofo chinês, nascido aproximadamente entre o ano 552 a.C., já dizia Confúcio: o silêncio é um amigo que nunca trai. Sim, nunca trai o silêncio. Porque a pessoa se cala e não fala demais. Já o pastor Martin Luther King, famoso pastor Martin Luther King, sobre o silêncio, ele diz o seguinte: no final das coisas, diz ele, não lembraremos das palavras dos nossos inimigos. A gente esquece, completo eu. Mas nos lembraremos, diz Martin Luther King, do silêncio dos nossos amigos. Porque na hora que nós precisamos, Ana Carolina, que mais nós precisamos é que nossos amigos falem e digam, Camila Nascimento, e testemunhem a teu favor, porque são teus amigos que conhecem você. Por isso que Martin Luther King diz, é certíssimo, no final não lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas lembraremos do silêncio dos nossos amigos. Há outros ditos populares que seguem a mesma linha. A palavra é de prata e o silêncio é de ouro. O silêncio vale mais que 1000 palavras. A Bíblia defende algo parecido, porque em Provérbios 17:28, o autor bíblico Salomão, aquele que tem a sabedoria de Deus, diz assim: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver língua, parecerá então que tem discernimento. Veja como é poderoso, irmão e irmã, o silêncio expressamos quando Mariana não falamos absolutamente nada. Até o insensato passa por sábio quando ele sabe usar o silêncio e se cala em determinado momento. Porque uma palavra dita de forma irrefletida, e às vezes já processa Augusto Pereira Ribeiro, fazemos isso? Falamos palavras, soltamos palavras de forma irrefletida, mas palavras que são soltas de forma irrefletida, igreja do Senhor Jesus, e povo que está na internet assistindo, participando deste culto, uma palavra que é dita de forma irrefletida pode ferir mais que uma flecha e mais que uma bala. Uma palavra de forma irrefletida pode ferir, é como uma surra de chicote nas nossas costas. Às vezes, então, o silêncio ele se torna a melhor resposta, talvez a única resposta necessária a dizer. Jesus usou do silêncio quando interrogado, falei agora há pouco no início da palavra da mensagem, usou do silêncio quando interrogado, e só falou quando confrontado naquilo que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Mas o silêncio muitas vezes é a melhor resposta, ou a única resposta. Então, irmão, eu e você, nós, quando decidimos falar, cuidemos nós então, para que as palavras proferidas por nós mesmos sejam melhores que a ausência delas. Sejam melhores. Porque se você vai falar, que tua palavra seja melhor do que a ausência das tuas palavras. Sejam melhores. O que acontece muitas vezes, nossas palavras não são melhores do que o nosso silêncio. Falamos de forma irrefletida. Eclesiastes, no capítulo 3, nos diz que há tempo para tudo na terra. Há tempo para todas as coisas na terra. É tempo determinado por Deus para todas as coisas na terra. Há tempo para toda ocasião. Mas Eclesiastes, capítulo 3, verso 7, diz assim, você vai lembrar, há tempo de calar e tempo, igreja, de falar. É que o grande sábio diz para nós ali,
há tempo de calar e há tempo sul de falar. Nem todo tempo é tempo de calar, nem todo tempo é tempo de falar. Temos que ter sabedoria de Deus para entender os momentos, mas o fato é que, biblicamente, o silêncio muitas vezes é aceito e colocado para que nós tenhamos e façamos. Porque não quer dizer que você seja omisso. Por isso, Martin Luther King fala a questão dos inimigos e a questão dos amigos que ficam em silêncio. Como é fácil falarmos então? É fácil ficarmos um tempão levantando orações a Deus, uma lista grande de pedindo por nós, pedindo pessoais, pedindo pelos nossos amigos, queridos, pedindo a Deus pelos nossos familiares, e não tem nada de errado em pedirmos coisas a Deus. Não tem nada de errado. Mas sabemos em determinado momento parar os nossos pedidos para apenas ouvir o que o Senhor quer de nós. Porque se nós estamos falando o tempo inteiro de maneira desenfreada, nós não temos tempo para ouvir a Deus que quer falar conosco. E nessa vida dinâmica que nós estamos vivendo no dia de hoje, o tempo inteiro nós estamos falando. E quando eu digo falando, não é você nem usando palavras, porque você pode estar com o seu celular falando. De que maneira? Escrevendo, digitando, porque você está falando com alguém conectado contigo. Agora mesmo nós estávamos vivendo nessa linha de som, nós estávamos digitando. Eu estava falando. A gente não para de falar. E muitas vezes, quando paramos de falar, nós não ouvimos o que Deus, o Senhor, quer falar aos nossos corações. Essa que é a grande verdade. Mas sabemos então, em determinado momento, parar para apenas ouvir o que o Senhor quer de nós. Sabemos fazer isso, temos essa habilidade, temos essa capacidade, temos essa sabedoria para parar e ouvir, porque Deus quer falar. Sabemos o tempo de nos calarmos e prestarmos, Eliana, filha de Elza Monteiro, falar e tempo de pararmos e ouvirmos o que Deus quer dizer para nós, Eliana. Sabemos fazer isso? Sabemos o tempo de prestarmos atenção em Deus. Sabemos ler algum trecho da Bíblia Sagrada e depois em silêncio refletirmos sobre o texto da Bíblia Sagrada e sobre o que Deus quer nos ensinar e falar naquele determinado texto da Bíblia Sagrada. Hoje eu já apresentei alguns textos, mas o que precisa chamar a atenção é: Jesus guardou silêncio. Então fique com esse texto no seu coração. Porque o mestre soube guardar silêncio, soube guardar, porque às vezes nós não sabemos guardar silêncio. Começamos a querer silenciar e do nada começamos a falar. Se nós guardarmos silêncio, irmãos, guardar silêncio é muito mais que ouvir a Deus, porque não é só ouvir a Deus quando você guarda silêncio, é você escutar o que Deus está te dizendo, e ao escutar, obedecer aquilo que está colocando para você. Ouvir a voz de Deus não é só escutar, mas é escutar e obedecer o que Deus está falando. Uma mente voltada para o Espírito de Deus, para o Espírito Santo, é uma mente capacitada a ouvir a voz de Deus e também se submeter à voz do Senhor. Através de Isaías, profeta, Deus adverte o povo dele, porque o povo dele não está prestando atenção nele, Deus. Então Deus usa Isaías para Isaías falar ao povo e mostrar ao povo que o povo não está prestando atenção naquilo que ele estava falando. E Deus coloca mais, Isaías coloca mais: olha, povo, se vocês tivessem prestado atenção no que Deus está falando, vocês iriam prosperar se tivessem ouvido e obedecido a voz do Senhor. Está lá em Isaías 48, versos 17 ao 19. Deus chama a oração do povo, mas Deus chama a atenção do povo porque o povo não está ouvindo ele. Assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, diz Deus, a sua paz seria como um rio, a sua retidão como as ondas do mar, seus descendentes seriam como a areia, seus filhos como os seus inúmeros grãos da areia. O nome dos seus filhos jamais seria eliminado e nem destruído de diante de mim, diz o
Senhor Deus, para o povo de Israel. Ou seja, Deus está mostrando para Israel, se somente o povo tivesse prestado atenção no que ele está falando. E olha, eu só posso prestar atenção no que uma pessoa está falando se eu mantiver silêncio, se eu ficar em silêncio, se a minha alma ficar silenciosa, para que meus ouvidos possam escutar o que Deus está falando para mim. E Deus está dizendo para Israel: se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens. E ele diz: tantas bênçãos viriam sobre vocês. Ele fala para Israel, ele está colocando, vocês seriam abençoados se tivessem ouvido. Mas Israel estava uma turbulência tão grande dentro de si, na sua própria alma e coração, que não conseguia ouvir Deus. E isso acontece conosco, muitas vezes nossa alma está turbulenta, nossa mente não para de pensar na irmã, não para, e pensa em tantas coisas, e não conseguimos ouvir o nosso Senhor, que quer falar conosco, que quer trazer palavra para os nossos corações, e que está Felipe, esposo da Paula, querendo nos abençoar, desde que ouvisse, escutasse, atendesse e obedecesse a Ele. Portanto, para terminar essa mensagem de hoje sobre silêncio, não há mudança fora de Deus, não há vida sem Deus, e sem constantemente buscarmos a Ele, o Senhor nosso Deus. Por isso, busque a solitude, ore a Deus em silêncio, de alma e de coração, para que você possa orar e ouvir a resposta do Pai na oração. Mas como vamos ouvir Deus se não pararmos para ouvir o que Ele tem a falar? Como vamos ouvir a Deus se não paramos o que fazemos para ouvir Deus poder falar? Por isso, finalizando, repito para ti: silencie quando as tuas palavras forem motivadas por emoções ruins. Silencie quando você não souber o que dizer. E silencie na dúvida. Mas também não esqueça a palavra de Martin Luther King: o que me entristece ou o que me traz admiração não são as palavras dos meus inimigos, mas o que me entristece e me traz admiração ao coração é o silêncio dos meus amigos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero te chamar para essa palavra de oração, agora aqui na casa do Senhor. Você que está aí, colocado aí com as suas questões, porque todo ser humano tem questão a ser resolvida, e você está colocado aqui com as suas questões, que você sabe que você entende que são grandes e poderosas na sua vida. Quero chamar para esse momento de oração, irmão, oração. A você venha, estejamos juntos aqui na frente, e nessa oração falarmos com o Senhor nosso Deus. Falarmos com aquele Deus maravilhoso, nosso Senhor, e pedir a Ele que nos oriente, que nos dê, nos ensine a silenciar, para poder ouvir Ele falar. Para que nos ensine não somente a silenciar para ouvir Ele falar, mas nós possamos silenciar para escutar, e ao escutar, possamos obedecer. E ao obedecer, como Isaías, Deus colocou, sermos por Ele abençoados, porque ouvimos Sua palavra, entendemos que Ele diz para o Espírito Santo, e estamos obedecendo a Ele. E sabe o que Ele faz? Ele traz prosperidade ao que ouve, ao que silencia, ao que obedece, ao que Ele diz. Convido você para esta oração, e juntos estaremos falando com o Pai, e apresentando depois a Ele nossa alma em silêncio, para ouvir a resposta que Ele tem para nós. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, glorificado seja Teu nome, em nome de Jesus. Ilumina-nos com Teu Espírito Santo nesta manhã de domingo, sim, Pai, porque dentro daquilo que foi colocado por Ti na boca do mensageiro desta manhã, muito acontece conosco, Senhor Deus. Muitas das vezes não sabemos silenciar. Como que este mundo de hoje, Pai, não nos permite silenciar, porque falamos de diversas formas, diversas maneiras, Senhor Deus, mas estamos sempre falando e esquecemos às vezes de ouvir o que o outro tem a dizer para nós. Tamanha é a sanha que nós temos de falar,
e sermos ouvidos e não ouvir aquele que fala. Levamos isso para ti também, porque o Senhor quer falar conosco e nós estamos falando junto. O Senhor diz uma coisa para nós e nós estamos debatendo o que o Senhor diz com outros pensamentos, e geralmente são pensamentos humanos, mundanos, porque se fossem pensamentos voltados ao teu coração, certamente nós entenderíamos que o Senhor está falando, e como servos obedientes, filhos obedientes, iríamos obedecer. Por isso, nessa manhã de domingo, Pai, traz calmaria para a nossa alma, Senhor. Traz paz para a nossa alma, Senhor. Traz calmaria para que a gente possa ouvir, entender que é o Senhor falando, entender que o Senhor nos dá sabedoria, domínio próprio, para poder saber intervir na hora certa. Entendemos ali que é hora que nós temos que falar assim. Pedro disse isso, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então é hora de falar de Jesus. Mas também em outros assuntos, é hora de escutar. O próprio Jesus escutou e silenciou, porque ele tinha um objetivo no seu silêncio, como também nós temos que ter objetivo no nosso silêncio. Então ajuda-nos, ó Pai, a compreender a hora certa do silêncio ou do silenciar e a hora certa de falar. E só podemos entender isso pela tua sabedoria, porque nós não temos sabedoria para isso, Pai. Tem a hora que a gente para de falar e a hora de abrir a boca e dizer coisas, como Martin Luther King disse. O que estabelecia ele era o silêncio dos amigos. Então, meu Deus, a ti eu confesso, não tenho sabedoria para isso, então te peço, e todos nós pedimos, nos dê sabedoria, Pai, para o ato do silenciar e para o ato do falar, para que assim a sua igreja cresça, prospere e entenda, ó Deus amado, os momentos, as nuances da vida aqui na terra. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa os nossos corações, abençoa nossas vidas e dá calma à nossa alma, dá calma à nossa mente, traz paz para o nosso coração, nossos corações. Ilumina-nos com teu Espírito Santo, Senhor nosso Deus, para sabermos o momento exato de cada ato da nossa vida. E quando for hora do silêncio, Pai, nos dê sabedoria para entender isso e silenciarmos, Senhor Deus, silenciarmos como o Mestre fez. E a Bíblia diz: Jesus guardou silêncio quando interrogado. Ajuda-nos a compreender isso, meu Deus, para que tenhamos uma vida boa, uma vida próspera, uma vida que venha edificar vidas, e entender que mesmo sem falar, ó Deus, podemos manifestar a tua graça, teu amor, ó, é o céu do Evangelho. Porque foi isso que aquela mulher, ao jogar perfume nos pés do Mestre, ela fez, estava em silêncio e o adorou naquele lugar. Assim façamos nós também, Senhor Deus, em cada momento de nossas vidas, independente de falarmos ou não, ou manifestarmos o silêncio, possamos continuar sempre, até no silêncio, demonstrando respeito, reverência e adoração ao teu santo nome. Que o nosso silêncio fale mais que nossas palavras, que o nosso silêncio mostre nossa fé, que o nosso silêncio mostre nossa adoração a ti, que o nosso silêncio mostre a nossa confiança em ti, que o nosso silêncio mostre, Pai, que nossa confiança é unicamente exclusiva ao teu coração. Em nome de Jesus, que nós oramos agora e para todos sempre. Amém. Senhor nosso Deus, receba a bênção do irmão e irmã, e você que nos assiste na internet, e você que está aqui como visitante, receba a bênção. E se você assim o quiser, coloque a sua mão sobre o vosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador do céu e da terra, vosso Criador, e que a unção, o amparo, a proteção e as doces consolações do Espírito Santo do irmão e irmã seja agora sobre as vossas casas, sobre as vossas vidas, sobre as vossas famílias, sobre a vossa saúde, sobre os vossos estudos, sobre o vosso trabalho secular e sobre o vosso ministério, agora e pelos séculos dos séculos.
iniciar a escola dominical com a irmã Luciana Figueiredo Monteiro. E tu me estar em ti.